Capítulo 11. Amor e independência. Matt e Lori solicitaram uma consulta com o médico da família e expuseram as preocupações a respeito do filho de 13 anos, Sam. A personalidade dele mudou, Matt começou. Ele está se mostrando muito imprevisível. Nunca foi rebelde, mas agora questiona quase tudo o que dizemos. O linguajar também mudou. Metade do tempo não sabemos o que ele está realmente dizendo. 2 semanas atrás, me xingou usando palavrões. Sam jamais fez isso, acrescentou Lori. Estamos com medo que Sam esteja com algum problema neurológico, disse Matt. Talvez com um tumor no cérebro, completou Lori. Gostaríamos que você o examinasse e nos dissesse o que acha. O médico concordou. 2 semanas depois, Sam foi examinado. Após um exame físico completo, inclusive uma tomografia computadorizada, o médico informou a Matt e Lori que Sam era um adolescente perfeitamente normal. Não tinha nenhum problema neurológico. O que eles estavam vivenciando eram os sinais normais da adolescência de Sam. Tanto Matt quanto Lori ficaram aliviados, mas ainda confusos. Aliviados porque não tinha nenhum problema físico com o filho, mas confusos sobre como deveriam agir durante aquela etapa assustadora do desenvolvimento do garoto. Eles sabiam que não podiam ignorar o comportamento dele. Matt e Lori estavam experimentando o trauma normal de pais cujos filhos repentinamente tornam-se adolescentes. As coisas parecem ter virado de cabeça para baixo. O que antes funcionava, de repente não funciona mais. E aquele menino que eles pensavam conhecer tão bem tornou-se um estranho. Já falamos sobre o desejo do jovem de ser independente e ter identidade própria, mas neste capítulo queremos analisar as mudanças que ocorrem durante a puberdade, quando os pais conhecem as formas como a independência e a busca de identidade própria se manifestam, são capazes de aprender métodos mais inteligentes de apoiar os filhos e demonstrar amor. E com certeza serão capazes de falar de maneira mais eficiente a primeira linguagem do amor do adolescente. 2 períodos de conflito. Você sabe quais são os 2 períodos em que os pais geralmente têm mais dificuldade com os filhos? Pesquisadores dizem que o primeiro é na fase conhecida pelo nome de os terríveis 2 anos e o segundo período na época da puberdade. Esses 2 períodos estão ligados por uma linha comum, independência. Quando tem por volta de 2 anos de idade, a criança está lutando para demonstrar independência física em relação aos pais. As perninhas a levam a lugares que os pais não conseguem ver, e as mãozinhas podem fazer coisas que preocupam muito os pais. Quem já teve filhos certamente tem relatos para contar sobre árvores desenhadas no papel de parede com um homem com um batom da mãe, talco espalhada sobre o carpete do quarto, gavetas abertas e reviradas, e por aí vai. Pule dessa fase para o início da puberdade, o segundo estágio mais conflitante entre pais e filhos. Esses conflitos ainda estão relacionados com a questão da independência. Nesse caso, o adolescente está em um estágio muito mais avançado da vida. Por isso, a bagunça que faz e as regras a que desobedece geram consequências tão grandes quanto a intensidade dos conflitos existentes entre ele e os pais. Em outras palavras, os pais podem esperar um aumento nos confrontos quando os filhos atingirem os primeiros anos da adolescência. De acordo com os peritos Stegberg e Levine, a boa notícia é que os maiores conflitos atingem o pico quando eles estão entre os anos finais do ensino fundamental e o início do ensino médio, mas depois diminuem. Em ambas as fases do desenvolvimento da criança, é útil que os pais saibam o que esperar e tenham alguma estratégia para agir de forma positiva. Nossa preocupação aqui, obviamente, é referente à segunda fase, aos primeiros anos da adolescência. A necessidade de independência e amor. Primeiro vamos examinar alguns padrões de comportamento comuns que você deve esperar. A necessidade que o adolescente tem de ser independente será expressa de várias formas, mas, apesar da necessidade de independência, ele continua precisando do amor dos pais. Entretanto, os pais normalmente interpretam a busca por independência
como um indício de que ele não deseja mais a afeição deles. Isso é um sério erro. Nosso objetivo é encorajar a independência do adolescente e, ao mesmo tempo, suprir a necessidade de amor. As características de comportamento que acompanham a busca da independência em geral giram em torno das seguintes áreas: o desejo de possuir o próprio espaço. O adolescente quer fazer parte da família, mas ao mesmo tempo deseja ser independente dela. Isso é expresso com frequência na necessidade de ter o próprio espaço físico. Ele não quer ser visto em público com os pais. Isso é especialmente verdade quando vai encontrar os amigos. O motivo não é que não queira ficar com você, mas sim que deseja parecer mais velho e independente. Deixe-me no estacionamento, eu encontrarei no carro em 2 horas. Estas são as palavras de um jovem que não quer ser visto no shopping com os pais. A mãe que planejou fazer compra com a filha pode ficar muito decepcionada com esta atitude. Mas, se compreender a necessidade que ela tem de ser independente, respeitará o pedido e expressará que a ama usando a primeira linguagem do amor dela. Dessa forma, se sentirá amada e independente. Contudo, os pais que expressam irritação ou ressentimento diante de pedidos dessa maneira provavelmente incitarão uma batalha verbal e o adolescente irá embora sentindo-se controlado e achando que não é amado. Permitir que se reúna com os amigos em vez de ir ao teatro ou à igreja com a família, se essa permissão for acompanhada de uma expressão de amor, será uma forma de apoiar a independência e de suprir a necessidade de amor dele. Eventualmente, permitir que fique em casa ou jante com um amigo ou amiga, enquanto o resto da família vai para um restaurante, tem o mesmo efeito. Ter o próprio quarto. O adolescente em geral quer um quarto só para si. Ele pode sentir-se feliz por dormir com o irmão mais novo nos primeiros 12 anos de vida, mas esteja certo de que durante a adolescência buscará conquistar o próprio espaço sempre que possível. Pode ser o porão ou o sótão. Usará até mesmo o espaço debaixo da escada. Qualquer lugar para ter o próprio espaço. Os pais consideram essas solicitações frustrantes. O que o jovem está pedindo não parece razoável. Por que ele preferiria dormir em um porão úmido quando tem um quarto perfeito com o irmão mais novo? A resposta está na necessidade de ser independente. Sugiro que, se possível, atenda ao pedido do adolescente. Uma vez que tem o próprio espaço, vai querer decorá-lo como quiser. Este é um dos motivos por que os pais ficarão felizes quando o espaço for o porão. Com certeza, ele escolherá cores, formas de tecidos que você não teria escolhido. A razão é, novamente, a independência. Conceder espaço e liberdade para que decore o espaço como deseja, caso isso seja acompanhado de uma expressão significativa de amor por parte dos pais, incentivará a independência do adolescente e manterá o tanque emocional do amor dele cheio. Entretanto, se a concessão de espaço particular de liberdade se transformar em motivo para uma discussão sobre como isso é uma perda de tempo, o jovem perderá a autoestima e uma parede emocional se erguerá entre ele e os pais, mesmo se estes, por fim, atenderem à solicitação dele. O desejo de espaço emocional. O adolescente precisa de individualidade emocional. Nos primeiros anos de vida, pode ter-lhe falado sobre tudo o que aconteceu na escola, contado o sonho da noite passada, como o dever de casa é difícil, mas na adolescência você vai se sentir de fora. Quando perguntar o que aconteceu na escola, ele pode responder: nada, ou o mesmo de sempre. Se questioná-lo sobre um dos amigos, talvez seja acusado de ser intrometido. Isso não significa que esteja cobertando algo de errado. Uma das formas pelas quais ele estabelece independência emocional é retendo para si o que pensa e sente. Os pais devem respeitar este desejo. Afinal, você compartilha todos os pensamentos e sentimentos com o filho adolescente? Espero que não. Adultos podem escolher quando e o que compartilhar com os outros. Lembre-se, o jovem está no processo de se tornar um adulto. Sei que às vezes você não quer compartilhar comigo pensamentos e sentimentos. Compreendo e está tudo bem.
Mas se quiser conversar, quero que saiba que estou sempre disponível. Essas são as palavras de pais sábios que aprenderam o valor de conceder ao adolescente autonomia emocional. Outra maneira pela qual o jovem expressa a necessidade de independência emocional é rejeitar os gestos de amor que antes recebia. Não se surpreenda se a sua filha dispensar ajuda para fazer algo. Durante anos, tudo o que você fazia era considerado por ela gestos de amor. Agora quer fazer as coisas sozinha. Quer realizá-las de um jeito diferente daquele que lhe foi ensinado. Às vezes, não é porque a adolescente não precisa da sua ajuda, e sim porque não deseja ser lembrada de que precisa da sua ajuda. Ela quer ser independente. Em vez de insistir no assunto, pais sábios dirão: se precisar de ajuda, é só pedir. Tais palavras, ditas com gestos de amor, fazem o adolescente sentir-se independente, amado e criam um clima para que possa, de fato, solicitar ajuda quando necessitar. Sua filha de 13 anos pode se esquivar dos seus abraços, não por recusar o contato físico, mas porque isso era o que fazia quando ela era criança. Agora que é quase adulta, acredita que este tipo de carinho não é mais necessário. Pais sábios encontrarão outras formas de toque físico que o jovem aceitará. Quando der ao adolescente instruções sobre como se comportar diante de um parente que vão visitar no dia seguinte, esteja preparado para o caso de ele fazer exatamente o oposto daquilo que pediu. Tais solicitações geralmente parecem infantis e falsas para o jovem. Quando disser palavras de afirmação, seja sincero. Se ele perceber que está tentando manipular os sentimentos dele com palavras gentis, as rejeitará por não considerá-las sinceras. Por trás de tudo isso está o desejo de ter espaço emocional. Ele quer ser amado, mas não paparicado como quando criança. Este é o ponto em que aprender outros dialetos das linguagens de amor torna-se muitíssimo importante na comunicação do amor ao filho. O desejo de independência social, preferindo os amigos à família. O adolescente não só deseja espaço emocional e físico, mas independência social em relação aos pais. Este desejo é expresso de várias formas. Em geral, preferem os amigos em vez da família. Os familiares sempre fazem as coisas como família. Ele, porém, não quer mais seguir este caminho. Você planejou um piquenique para o sábado à tarde. Na quinta à noite, anuncia os planos, mas o jovem diz: "Tô fora." O que você quer dizer com "tô fora"? Você faz parte dessa família, responde o pai. Eu sei, mas já tinha feito outros planos. Vou sair com os meus amigos, avisa o adolescente. Diga a eles que houve uma mudança nos planos. Este é um passeio de família e é importante que você vá conosco, insiste o pai. Mas eu não quero ir, diz o adolescente. Esse é o primeiro momento de um conflito maior se o pai não perceber que está lidando com um adolescente e não com uma criança. Os pais podem coagir crianças a participar de passeios em família. Quando estiverem lá, provavelmente se divertirão. Mas se tentarem a mesma tática com um adolescente, farão um piquenique com alguém contrariado durante toda a tarde. Ele não vai mudar de opinião e curtir o passeio. Irá exercer a independência contra a coerção dos pais. Na minha opinião, uma estratégia muito melhor é permitir que não vá, principalmente porque você avisou tão tarde. Não quero dizer que ele nunca deva sair com a família. Nas ocasiões em que entender que a presença do adolescente é extremamente importante, é de se esperar que ele vá. Mas essas ocasiões devem ser anunciadas com bastante antecedência. Isso dá ao jovem não só tempo cronológico, mas também tempo emocional para se preparar para a ocasião. A família também deve explicar por que acha importante que o adolescente participe. Se ele perceber que o horário e o interesse dele foram levados em conta, provavelmente participará com uma atitude positiva. Por outro lado, o adolescente precisa fazer algumas coisas longe dos familiares, com o intuito de estabelecer a independência social. Os pais que percebem o valor da independência a estimularão,
concordando que participe de outros eventos sem a família e acrescentarão a isso gestos de amor em vez de discussões. Aqueles, porém, que discutem com os filhos e depois, relutantemente, se rendem, não estimulam a independência, nem expressam amor. O desejo que o jovem tem de estar com os amigos não é rejeição aos pais. É apenas uma evidência de que o horizonte social está além da família. Se refletirem bem, a maioria dos pais perceberá que isso era exatamente o que esperavam que fosse acontecer. Quem gostaria de manter o adolescente ligado a eles socialmente para sempre? É na puberdade que a independência social desponta. Pais sábios os estimulam a construir uma base para experiências sociais fora da família, ouvindo o próprio estilo de música. Outra área em que o desejo de independência social se expressa é a música. O adolescente escolherá o próprio estilo de música. Nada é mais central na cultura juvenil do que a música. Não mencionarei o estilo musical que gostam de ouvir. Se lhe dissesse que é popular hoje, provavelmente já estaria ultrapassado quando lesse esse livro. O que posso dizer é que a música que vai ouvir é diferente daquela que você gosta. Como posso estar certo disso? A resposta está em uma palavra: independência. Ele deseja ser diferente de você. Uma forma pela qual o adolescente expressa independência está na música que escolhe. Se você mostrou que considerava ser boa música ao longo da infância dele, não tenha medo. Aquele tipo de música continuará a influenciá-lo por toda a vida. A música consegue tocar o coração e a alma. A influência dela não desaparece, a não ser quando o filho entra na puberdade. Este é o momento certo de estabelecer independência. Esteja certo de que a sua escolha da música será afetada por esta independência que está desapontando. No final da infância e início da adolescência, os pais devem estabelecer o que é ou não aceitável nas letras das músicas. Por exemplo, letras que falem sobre morte, violência e experiências sexuais pervertidas, como um comportamento normal, não devem ser consideradas apropriadas para serem ouvidas. O adolescente precisa saber que, se comprar esse tipo de música, os pais irão confiscar e destruir o material sem reembolsar os custos. Com os limites estabelecidos, penso que podem permitir que o jovem tenha liberdade de escolha, consciente de que irá explorar vários estilos musicais. Por exemplo, a maioria dos CDs e fitas produzidas nos Estados Unidos tem uma classificação que indica a natureza do conteúdo, como linguagem, temas sexuais ou violentos. Esse é um bom momento para ajudá-lo a fazer uma avaliação e estabelecer regras razoáveis. Os pais que criticam a escolha musical do adolescente estão indiretamente criticando-o. Se este tipo de crítica persistir, ele não se sentirá amado. No entanto, se respeitar a liberdade de escolha dele e continuarem a expressar amor na primeira linguagem do amor do adolescente, o senso de independência será estimulado e a necessidade de amor suprida. Sugiro que leia as letras das músicas. Digo ler porque talvez você não seja capaz de entendê-las. Descubra o que puder sobre os artistas que cantam e escrevem as músicas que ele prefere. Aponte o que gosta nas letras e as coisas positivas sobre quem as interpreta. Ouça enquanto o adolescente compartilha as opiniões pessoais. Se você tiver uma postura positiva, de vez em quando poderá dizer: sabe, fico um pouco incomodado porque nessa música há uma frase que parece muito violenta. O que você acha? Como o adolescente sabe que não costuma criticar as músicas que ele ouve, receberá isso como um comentário positivo. Estará inclinado a ouvir sua crítica e até mesmo concordar com você. Mesmo que discorde, você o deixou com a pulga atrás da orelha. Se um dos ídolos do jovem for preso por uso de drogas, ou hospitalizado após uma overdose, ou se divorciou do cônjuge, seja solidário, não critique. Expresse dor, preocupação e tristeza devido àquela situação. Você será solidário às emoções do filho e ele se sentirá apoiado. Lembre-se de que o adolescente já pensa com lógica.
Ele tirará as próprias conclusões. Você não precisa pregar-lhe o sermão. Se tiver apoio emocional, se sentirá amado. Falando uma língua estranha e vestindo roupas diferentes. Os adolescentes usam uma linguagem estranha. Quando seu filho torna-se um adolescente, adotará um novo modo de falar. Por favor, não tente aprender. A intenção dele é usar uma linguagem que não entenda. Por que isso é tão importante? A resposta é independência social. Está estabelecendo uma distância entre ele e os pais, e a linguagem é um meio de fazer isso. Se você tentar entender a linguagem do adolescente, vai estragar o propósito que ele tem de usá-la. Pais sábios aceitam o falar diferente como uma evidência de que o filho está crescendo. É perfeitamente compreensível que os pais digam ocasionalmente: será que você poderia dizer o que aquela palavra significa? Contudo, se a resposta do adolescente for negativa, não deve insistir no assunto. Os adolescentes entendem a linguagem uns dos outros, mas os pais não devem nem tentar compreendê-la. Ele está se relacionando com garotos da mesma idade, está estabelecendo relacionamentos sociais fora da família, e aquela é a linguagem usada pela nova família. Se os pais começarem a zombar dizendo algo como: será que você poderia dizer o que aquela palavra significa? Acho que ela não está no dicionário. O adolescente sentirá rejeição em vez de amor. Os pais sábios devem aceitar essa nova expressão de independência social e continuar a amá-lo. Os jovens têm um padrão de vestimenta diferente. Não saberia dizer qual é a última moda entre os jovens, mas posso dizer com certeza que é diferente daquilo que você usa. Este novo guarda-roupa será acompanhado de penteados e cores que nunca viu antes. Os acessórios incluirão cores de esmaltes que vai achar que são de outro mundo. Os enfeites serão usados em locais que nunca teria imaginado. Se os pais estão desatualizados sobre tudo isso e acusam o jovem de ser desordeiro ou mundano, ele se afastará. Se a família for muito controladora e exigir que volte à normalidade, ele poderá acatar o pedido enquanto estiver com os pais. Ou seja, se vestir como fazia quando tinha 11 anos, mas fará com grande ressentimento. E quando os familiares não estiverem por perto, voltará a ser um adolescente. É importante que percebam o papel do vestuário em uma perspectiva maior. O tipo de roupa a ser usado é ditado pela cultura. Se duvida disso, pergunte para si mesmo: por que usa este tipo de roupa? É possível que seja porque as pessoas do seu círculo social usem esse mesmo tipo de vestuário. Olhe para aqueles que trabalham com você. Moram na comunidade, frequentam a igreja e interagem no seu ambiente social. Há uma grande possibilidade de que se vistam de modo semelhante. Os adolescentes estão agindo seguindo o mesmo princípio. Estão simplesmente se identificando com a cultura adolescente. A moda dos adultos vem e vai, a dos jovens também. Na semana passada, observei na cultura dos adolescentes de Seattle o mesmo estilo de cabelo, curto, com topete e descolorido que foi usado na década de 1950. 2 semanas antes, minha esposa comentou que estavam usando calças pescador. Novamente, só que agora eles a chamavam de calça capri. Seja qual for a moda atual dos jovens, ela tem o mesmo propósito em qualquer geração. O adolescente está estabelecendo uma identidade social diferente da dos pais. Recentemente, participei de um casamento em que um dos padrinhos usava um brinco. Na recepção, um senhor mais velho me chamou em um canto e perguntou, apontando para o jovem com o brinco: Dr. Chapman, você pode me explicar o que significa aquilo? Eu disse: deixe-me tentar explicar da seguinte forma. É o mesmo sentido de pintar o cabelo de verde. Ah, respondeu, como se tivesse entendido. Não tenho certeza se realmente entendeu, mas está tudo bem para o adolescente. Os pais que aceitam a necessidade de conquistar a independência social e veem o estilo de roupa dentro desse contexto podem ser honestos sobre as próprias preferências, mas conferem ao jovem a liberdade de ser adolescente. Eles sabem que quando se tornar adulto, usará roupas semelhantes àquelas dos adultos com os quais se identificará.
A família que fizer um cavalo de batalha por causa das roupas dos filhos trava uma guerra inútil, que transforma um fenômeno de desenvolvimento mental em uma questão que divide pais e filhos. Essas batalhas não mudam a opinião do adolescente e não oferecem recompensa positiva para os pais. Pais sábios compartilham as opiniões e, se for preciso, voltam atrás e dão ao adolescente a liberdade de estabelecer independência social. Enquanto isso, continua enchendo o tanque do amor dele ao falar a primeira linguagem do amor e um pouco das outras 4 linguagens, quando possível. O desejo de obter independência intelectual. Nos capítulos anteriores, discutimos as habilidades intelectuais do desenvolvimento do adolescente. Ele começa a pensar de forma mais abstrata, lógica e global. Está testando as próprias crenças. Examina as coisas que antes aceitava sem questionar, e agora as testa, usando da razão e da lógica. Isso significa que ele vai questionar as crenças dos pais, bem como as dos professores e outros adultos. Essas questões tendem a envolver 3 áreas importantes: valores, crenças morais e religiosas. Valores. Com certeza o adolescente vai questionar os valores morais dos pais. O que é importante na vida? Ele observa que os pais têm dito e feito com as próprias vidas. Geralmente vê discrepâncias entre os valores afirmados e os demonstrados por eles. O pai diz que a coisa mais importante na vida é o relacionamento familiar, mas na verdade vive tão absorvido pelo trabalho que tem pouco tempo para a família. Pode estar certo de que o adolescente perceberá essa contradição. A mãe que afirma que a fidelidade no casamento é importante, mas tem um relacionamento extraconjugal com um colega de trabalho, certamente será considerada hipócrita pela filha adolescente. Mas você disse, faz parte do grupo de palavras que o adolescente dirá para os pais, cujas ações não forem condizentes com os valores apregoados. Mesmo que sejam fiéis aos próprios valores, o jovem vai questioná-los mais cedo ou mais tarde. Ele deve responder por si mesmo o que é importante na vida. Meus pais dizem que ter diploma é a coisa mais importante para o meu futuro, mas não tenho certeza se isso é correto. Algumas das pessoas mais inteligentes que conheço não foram para a universidade, tampouco alguma das mais ricas do mundo. Como posso saber se a universidade é o melhor para mim? Assim raciocina o adolescente. Os pais que desejarem exercer alguma influência no processo de avaliação devem mudar de monólogo para diálogo, de sermão para conversação, de arrogância para busca, de controle autoritário para influência. Os jovens precisam e querem orientação sobre áreas importantes da vida, mas não a aceitarão se os tratarem como crianças. Na infância, os pais lhe diziam o que era certo e eles acreditavam, mas isso mudou quando se tornaram adolescentes. Agora querem saber por quê. Qual é a evidência? Caso os pais estejam dispostos a dialogar, pensar criticamente sobre os próprios valores, compartilhar ideias e ainda estar abertos para opiniões, este acolherá a orientação deles. Como resultado, ele será influenciado pelos valores da família. No entanto, se os pais mantiverem a postura, é assim pronto, já disse que é verdade, terão perdido toda a influência sobre as opções de valores do adolescente. Sempre achei que isso era importante, e aqui está o porquê. Isso faz sentido para você? Qual a sua opinião sobre isso? Estas são expressões que devem ser usadas por aqueles que querem contribuir para a formação dos valores do adolescente. Vários diálogos, cada um tratando de uma questão que foi omitida anteriormente, sem ser arrogante ou crítico. Esse deve ser o processo de interação entre pais e adolescentes, que dá independência intelectual e, ao mesmo tempo, concede a eles o benefício do posicionamento dos familiares. Quando esses diálogos são acompanhados de gestos de amor significativos, os pais estão ao mesmo tempo concedendo independência intelectual e suprindo a necessidade emocional. Respeito o seu direito de escolher os próprios valores. Você tem observado minha vida. Sabe dos meus pontos fortes e fracos. Acredito que é inteligente o bastante e, no fundo,
Sei que vai tomar decisões sábias. Os pais que dizem isso estão comunicando palavras de amor e afirmação, enquanto encorajam a independência intelectual do filho. Crenças morais. Enquanto os valores respondem à pergunta: o que é importante? A moral responde à pergunta: o que está correto? Por natureza, o homem é uma criatura moral. Crenças sobre o que é certo ou errado permeiam todas as culturas humanas. Creio que isso se deve ao fato de que o homem foi criado à imagem de um Deus pessoal e moral. Como resultado, essa imagem é refletida na humanidade. Seja qual for a crença sobre a origem da moral, a realidade cultural é que todas as pessoas guardam crenças morais. O jovem vai questionar não só seus valores, mas também os posicionamentos morais. Vou repetir. Vai examinar não só aquilo que você diz, mas também tudo o que você faz. Caso diga que se deve obedecer às leis civis, o adolescente vai querer saber por que está ultrapassando o limite de velocidade. Se lhe ensinar que sempre se deve falar a verdade, ele perguntará: por que mentiu para a pessoa do outro lado da linha, dizendo que o papai não estava em casa? Se você diz que devemos ser gentis com os outros, o adolescente perguntará: por que tratou a recepcionista da loja de modo tão ofensivo? Se diz que o racismo é errado, o adolescente vai querer saber por que você caminha rapidamente e evita olhar nos olhos de alguém que pertença a outro grupo étnico. Tudo isso pode parecer extremamente irritante para os pais, que estão acostumados a conviver com as próprias contradições. Irritante ou não, o adolescente sempre irá apontar as nossas incoerências morais. Além disso, questionará nossas crenças morais, assim como as ações. Ele perguntará a si mesmo e aos pais também: se o assassinato é condenável, então o aborto também não é assassinato? Se a violência que resulta na destruição de uma vida é algo errado, então por que divertimos com os filmes violentos de Hollywood? Se a monogamia é o ideal, por que milhares de adultos procuram ter inúmeros parceiros sexuais? O certo e o errado são determinados pelo consenso social. Ou há uma lei natural e moral que transcende a opinião da sociedade? Estas são perguntas profundas com as quais os adolescentes lutam, perguntas essas que os pais já fizeram algum dia. Muitos sentem-se incomodados porque o adolescente os faz reviver essas incertezas morais. No entanto, se, como pais, nos recusamos a conversar sobre as preocupações morais dos filhos, eles estarão à mercê da influência dos amigos ou adultos que estejam dispostos a discutir esses assuntos. Se não estivermos dispostos a admitir as nossas contradições entre teoria e prática, o adolescente deixará de respeitar nossas opiniões. Não precisamos ser moralmente perfeitos para influenciar os adolescentes, mas sem dúvidas devemos ser moralmente autênticos e sinceros. Sei que nem sempre tenho vivido de acordo com as minhas próprias crenças nesta área, mas acredito que isso é certo e o que tenho feito é errado. Uma afirmação como essa, feita por pais sinceros, restabelece o respeito do adolescente pela autenticidade dos pais. Aqueles que têm uma postura defensiva estão estimulando o filho a buscar em outro lugar orientação sobre estas questões. Já os que recebem de bom grado as perguntas sobre moral, que estão dispostos a falar sobre suas crenças e ações, abertos para ouvir pontos de vista divergentes e explicar os próprios posicionamentos morais, são capazes de manter aberto o canal de diálogo e, assim, influenciar positivamente as decisões morais do jovem. Depois dessas conversas sobre os assuntos morais, certifique-se de afirmar seu amor por ele. Isso manterá o tanque do amor cheio e criará uma atmosfera em que se sinta livre para voltar a dialogar outras vezes. Crenças religiosas. Enquanto os valores respondem à pergunta: o que é importante? A moral responde à pergunta: o que está correto? A religião responde à pergunta: o que é verdade? Sistema de crenças religiosas são um esforço da parte do homem para descobrir a verdade sobre o universo material e não material.
Buscam esclarecer como explicamos a nossa existência e a existência do universo. Além do mundo material, há uma realidade espiritual? Por que a humanidade, ao longo da história, sempre acreditou em um mundo espiritual? Isso é evidência de que tal mundo existe? Caso seja, qual é a natureza deste mundo? Há um Deus? E o mundo é criação dele? Caso a resposta seja sim, Deus é perceptível? Essas são as perguntas que os adolescentes fazem e que às vezes ficaram anos adormecidas na mente e no coração dos pais. Questões que talvez não tenham sido respondidas adequadamente pelos próprios pais. Qualquer que seja a crença ou descrença religiosa dos pais, em algum momento da vida o jovem irá confrontar-se com esses assuntos. Essas são as perguntas que os homens sempre fizeram e os adolescentes são humanos. O ser humano é incuravelmente religioso. O físico francês Blaise Pascal disse certa vez: há no homem um vazio do tamanho de Deus. Santo Agostinho disse: tu nos fizeste para ti, e o nosso coração não descansará enquanto não encontrar repouso em ti. O adolescente é inquieto. Questionará suas crenças religiosas, examinará o modo como você as aplica à vida cotidiana. Novamente, se encontrar contradições, poderá confrontá-lo. Se você ficar na defensiva e se recusar a falar sobre questões religiosas, ele procurará colegas ou outros adultos para conversar sobre esses assuntos. O fato é que não deixará de fazer perguntas sobre religião. O jovem também pode explorar algumas crenças religiosas e até rejeitar aspectos da própria religião dos pais. A maioria das famílias considera isso muito perturbador. Na verdade, este é um passo necessário para o desenvolvimento das crenças religiosas dele. Os pais devem ficar mais preocupados se ele adotar a religião dele sem nenhuma consideração séria. Isso significa que para o adolescente e talvez para os pais, religião é uma fachada cultural que serve a propósitos sociais em vez de abordar questões mais profundas sobre o significado da vida. Quando o adolescente anunciar que não irá mais à missa, à sinagoga, à escola dominical ou à mesquita, estará chamando a atenção para si, querendo dizer que é independente dos pais. Ele está expressando um desejo de independência intelectual. Todavia, creio ser confortante para os pais conhecer o seguinte resultado de algumas pesquisas. Mesmo que as rejeições da religião sejam dramáticas, raramente são permanentes. Uma exploração em processo. É difícil para a maioria dos pais reagir com calma quando o adolescente fala sobre o seu desinteresse pela religião deles. Mas excessos podem fechar as portas para o diálogo. Lembre-se, ele está estabelecendo a independência nas outras áreas que já discutimos, da mesma forma que na área intelectual, que inclui valores e crenças religiosas. Isto é parte de um processo mais amplo de questionamento e exploração. É mais uma expressão da independência intelectual do que de rejeição à religião. Se os pais se lembrarem disso, não criticarão com intolerância o posicionamento religioso do adolescente em determinados momentos. Uma abordagem mais sensata é ouvir o posicionamento do filho. Deixe-o dizer livremente por que acredita que uma crença religiosa é interessante ou não. Compartilhe os próprios pontos de vista sobre o assunto, tendo cuidado de não condená-lo. Diga-lhe que se sente feliz em constatar que ele está refletindo sobre esses assuntos. Quando você tiver coragem, pergunte a opinião dele sobre como você tem vivido em relação às próprias crenças religiosas. Você poderá descobrir por que o adolescente está olhando em outra direção. Este não é o momento para dogmatismo, embora você defenda as crenças religiosas fortemente. É hora de encorajar a busca, a exploração. Se você está realmente convencido da validade das próprias crenças religiosas, tem certeza do que acredita, concorda com o que é real sobre o mundo, então deve ter confiança de que o adolescente questionador, caso seja sincero, terá no final crenças similares às suas. Se ao contrário, as crenças não são profundas,
e não está certo de que se enquadrem na realidade básica, talvez deva estar contente por constatar que o adolescente está nessa busca. Talvez descubra aquilo que você não foi capaz de encontrar. O fato é que o jovem vai explorar posicionamentos religiosos. A questão é: você quer ser parte dessa exploração e está disposto a demonstrar amor por ele neste processo? Se a resposta for sim, terá de mudar de monólogo para diálogo e criar uma atmosfera para discussão aberta e honesta sobre questões religiosas. Precisará conceder ao adolescente o direito de pensar de modo diferente do seu. Deve estar disposto tanto a compartilhar as evidências como a ouvir opiniões que se opõem a elas. Você precisa reconhecer que ele está em um processo e deve dar tempo para refletir sobre crenças religiosas. Se fizer isso, enquanto abastece o tanque do amor emocional do adolescente, ele se sentirá amado e desenvolverá independência intelectual. Ele desenvolverá crenças religiosas e as seguirá, e você terá tido uma influência positiva durante todo o processo de busca. Os adolescentes precisam decidir por si mesmos. É óbvio que em todas essas áreas, valores, moral e religião, o adolescente está tomando decisões. Subjacente à maioria dos conflitos entre pais e adolescentes está a questão básica sobre o direito do jovem de tomar decisões independentes. Se os pais reconhecerem este direito, as ideias independentes e as decisões do adolescente que estão em processo, e se também estiverem dispostos a investir tempo para criar uma atmosfera favorável a diálogos significativos em um ambiente amistoso, o filho continuará adepto da influência dos pais. Mas, se os pais estabelecerem limites rígidos e fizerem proclamações dogmáticas sobre aquilo que o adolescente deve acreditar e realizar, criarão um relacionamento hostil com o adolescente. Milhares de pais escolhem este caminho e constatam uma atitude de alienação por parte do adolescente. Ele se volta para a turma, que às vezes é constituída de pessoas bastante destrutivas, e outros adultos, às vezes mal intencionados, que estão dispostos a oferecer aprovação e amor superficial em troca de favores, prazeres e satisfação pessoal. Lembre-se de que o adolescente sempre procurará exercer a independência. Faz parte do processo para ele se tornar um adulto. Pais sábios reconhecem isso como uma etapa do desenvolvimento pelo qual o jovem deve passar e cooperarão em vez de impedir o desenvolvimento. Amar o adolescente durante esse processo passageiro é extremamente importante. Se estimular a independência, conforme sugerimos neste capítulo, enquanto mantém o tanque do amor dele cheio, esteja certo de que seu filho irá se tornar um adulto responsável, encontrará o lugar na sociedade e dará sua contribuição ao mundo. Todavia, os pais que falham nesse processo crucial podem ficar afastados dos filhos durante anos e ver o adolescente lutar para encontrar seu lugar no mundo. Criar uma atmosfera em que o adolescente possa desenvolver a independência social, intelectual e emocional é um dos maiores presentes dos pais para os filhos. A essa altura, sei que alguns podem estar perguntando: e os limites? E a responsabilidade? Fico feliz por terem perguntado. Isso revela que compreenderam as implicações do que disse neste capítulo. Isso nos leva ao capítulo 12, onde desejo discutir esses assuntos. Na verdade, peço-lhe que os capítulos 11 e 12 sejam lidos e estudados em conjunto. Eles tratam de assuntos que devem andar sempre juntos: independência e responsabilidade.